A alegria, ela é um fruto do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de alegria. Mas às vezes uma pessoa, ainda que tenha o Espírito de Deus, ela não sabe distinguir dentro de si o que realmente produz alegria nela. Porque nós viemos de uma vida, o som está bom aí atrás? Nós viemos de uma vida onde as circunstâncias que nós criávamos ou que nós nos envolvíamos, ela produzia uma certa alegria em nós, produzia uma certa felicidade em nós. Uma festa de aniversário, uma viagem, uma reunião, um encontro familiar ou de amigos, um churrasco, uma ida a um restaurante, uma pizzaria, a um jogo de futebol ou quaisquer outras coisas, uma pescaria. Então estas circunstâncias, elas produzem não alegria, elas produzem satisfação. A alegria, ela tem uma outra conotação. Então essas coisas pelas quais nós vivíamos antes, e algumas delas ainda vivemos hoje, elas produzem satisfação. Só que as pessoas trocaram a palavra satisfação pela palavra alegria. Porque ninguém consegue, sem Deus, estar feliz, ficar sorrindo e estar feliz. Aquilo é satisfação daquele momento, não alegria. Quando o sentimento de satisfação é retirado, a alegria que não existe continua sem existir. O estado emocional, psicológico daquela pessoa continua o mesmo. Só que estava, vou dizer assim, bloqueado por aquele momento de satisfação, aquele momento de prazer por alguma coisa que a pessoa cultivava na sua vida. Essa pessoa, como eu e você, como muitos de nós, se converteram. Vieram para o reino de Deus pela graça irresistível do Senhor, se renderam com o coração voluntário, com o coração em paz, com o coração grato a Deus, passaram a ter um novo sentido de prazer. Como diz o salmista, meu prazer está na lei do Senhor, meu deleite está na palavra de Deus. Porém, acredito que há cristãos que ainda não vivem uma completa alegria em Deus por não entender o que realmente deveria ser um único motivo de alegria. Quando lemos o Salmo 32, do versículo 8 ao 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Diga graças a Deus. Bem, esses 4 textos trazem uma direção de Deus para a vida da igreja. A primeira direção, o Senhor diz: eu vou te instruir, eu vou te ensinar
o caminho que você deve seguir. Todo cristão, verdadeiramente cristão, todo servo de Deus, verdadeiramente servo de Deus, nascido do Espírito Santo e da palavra, este cristão, ele é instruído, ensinado e guiado por Deus. E não somente isto, o Senhor diz que te dará conselho, e a vida desse cristão estará constantemente debaixo dos seus olhos. Deus está sempre olhando por ele. Porém, o Senhor nos dá uma advertência. Olha, já que eu estou me propondo a te instruir, a te ensinar, a te colocar debaixo das minhas vistas e te aconselhar, não seja como um cavalo e uma mula, que não tem entendimento. Porque só colocando um freio e o cabresto é capaz de obedecer. De outra sorte, não te obedece. O que é que Deus está dizendo? Para nós não sermos homens de coração duro diante dele. Que nós venhamos a ser pessoas maleáveis para que ele possa nos instruir, para que ele possa nos ensinar em todo o caminho que nós temos que seguir. Mas quando o homem age como um irracional, Deus o define como um cavalo e uma mula. O único meio de controlar você é te colocando um freio e um cabresto. Senão você não obedece. Evidentemente que o Senhor não faz isso com ninguém. Ele só está expressando que para uma pessoa de coração duro o ouvir, só se ela fosse um animal para colocar um cabresto nela. Então o Senhor, para esse tipo de pessoa, disse: olha, para o homem ímpio, há muitos sofrimentos que eles terão que viver, que eles terão que passar. Mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia de Deus o assistirá. O que é assistir? Servir, ajudar. A misericórdia do Senhor irá ajudá-lo, irá direcioná-lo. Então Deus, a esses cuja misericórdia irá direcionar, a esses cujo Deus irá ensinar, instruir, aconselhar, ele diz: eu quero que você agora se alegre. Mas se alegrar em quê? Se alegrar nas minhas conquistas, se alegrar nas minhas festividades, me alegrar nos meus lazeres, nas coisas que me dão prazer nesta vida? Não. O salmista definiu: se alegre no Senhor. Que o Senhor seja a causa da sua alegria, do seu regozijo. Porém, somente o homem de coração reto é capaz de entender e viver esta completa alegria em Deus. Vou repetir. Somente o homem de coração reto, porque o texto diz: vós todos que sois de reto coração, regozijai-vos no Senhor. Porque essas pessoas, elas vão entender qual é o real motivo da alegria que elas têm na vida, que é a alegria em Deus. Um crente, ele se alegra pelo fato de Deus existir. Um crente não precisa de nenhuma outra fonte de prazer ou de satisfação para poder esboçar em palavras, em fisionomia, em ações, uma alegria que não pode ser explicada, a não ser pelo único fato dele saber que Deus existe. Quando o salmista diz: regozijai-vos no Senhor, ele está dizendo justamente isso. Porque você sabe que Deus existe. Então esse é o motivo pelo qual você deve se alegrar, independentemente do que acontece à sua volta. Independentemente dos sentimentos naturais da vida, como tristeza, angústia,
independentemente de decepções, independentemente de coisas internas ou externas. O fato de você, como cristão, saber que o Senhor existe, este é. Ele não vai ser, não poderá ser, ele é o único motivo pelo qual este homem, essa pessoa é feliz. Por quê? Que outro conforto nós podemos ter nos vários momentos infelizes que nós vivemos? Que outro conforto nós podemos ter nas angústias, nas tristezas, nas aflições, se o consolo vem do Espírito de Deus, que é o consolador da igreja? Logo, se Deus não existisse, que outra alegria um homem poderia ter na vida? Ele não teria. Ele teria prazeres e satisfações, não alegria. Alegria é um estado onde o homem a verdadeira alegria é um estado onde o homem se mantém inalterado na sua forma de viver e naquilo que sente. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus não muda. Por isso, um dos frutos do Espírito na vida de um cristão também é a alegria. A alegria não por circunstâncias, repito, mas a alegria por este cristão, por este homem saber que este Deus tão sublime, tão santo, tão justo, cheio de amor, saber que Deus existe, saber que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos aconselha. Imagina a sua vida sem Deus. Imagine, tente refletir. Você que não nasceu em um lar cristão, não teve a graça de nascer em um lar cristão, reflita um pouco sobre a sua vida lá atrás, quando você não conhecia o Senhor. Logo, para você, Deus não existia, porque você não conhecia. Olha quanto medo, angústia, lamentações, tristezas, desesperos, medo das coisas do presente, medo das coisas do passado vir à tona e medo das coisas que podem acontecer no futuro. A vida desse tipo de pessoa, como nós também éramos antes, era tomada de medo. Nós não tínhamos motivo de alegria. Quer seja da descoberta de coisas do passado, quer seja de coisas que fazemos no presente, ou pelo medo de alguma coisa acontecer no futuro. E muitos cristãos são movidos pelo medo do passado, presente e futuro. Por quê? Porque eles ainda não encontraram em Deus um motivo de alegria. Estão sempre desesperados. Então tente imaginar a sua vida sem Deus. Se Deus não existisse, em todas as aflições que você passou na vida ou tem passado, de onde viria o seu consolo? Das festas de finais de semana? Dos seus pensamentos escondidos? Onde você buscava alguma forma de esquecer daquilo que aconteceu? De onde viria o alento para o coração de um cristão? Se Deus não existisse. Deus nos deu uma nova vida. Uma vida onde Ele se propôs a nos guiar. O versículo 8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob minhas vistas eu vou te dar conselho. Sobre os meus olhos eu vou dizer para você o que você deve fazer, que escolha tomar na vida. Agora, se Deus não existisse, quem é que ia nos instruir? Quem é que iria nos mostrar um caminho sobremodo excelente? Nós viveríamos debaixo da bandeira da incerteza, da dúvida e do medo. Se Deus não existisse, nós viveríamos debaixo da bandeira da incerteza, da dúvida e do medo. Porque esses três sentimentos, fora outros tantos, dominavam nossas vidas antes de chegarmos até Cristo, como domina a vida daqueles que ainda não vieram até Ele, estando dentro ou fora da congregação dos santos.
Então o Senhor vem, nos chama para uma nova vida e se propõe a nos ensinar a vivê-la. E a estes que Ele está instruindo a viver essa nova vida, é a estes que Ele está dizendo: se regozijem em mim, se alegrem em mim, vocês que são de coração reto, vocês têm agora um motivo de felicidade. Eu agora estou presente na vida de vocês. Eu agora estou governando vocês. Eu agora tenho vocês debaixo dos meus olhos para proteger, aconselhar, direcionar, instruir. Que outro motivo um cristão precisa para se alegrar, senão no próprio Deus que o resgatou das trevas? Senão no próprio Deus que o libertou e o perdoou dos seus pecados, que o revelou a sã doutrina, que o tirou de um caminho de erro doutrinário, de crenças e valores errados. Deus agora vem como um bom pai. Deus agora vem como Senhor, como protetor, e disse: você não precisa a partir de agora buscar alternativas para a sua alegria. Eu a sou. Eu sou a única alternativa que você tem para ser feliz. Então o texto diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Está compreendendo, sim ou não? O verdadeiro cristão, ele não suportaria, ouça bem, a ideia de Deus não existir. Um verdadeiro cristão, ele não suportaria a ideia de Deus não existir. Se Deus não existisse, tudo que eu vivo, eu jamais viveria. Tudo que eu acredito, eu jamais acreditaria. Nós não saberíamos que fim teria se dado a nossas vidas. Por isso não há uma concepção em um verdadeiro cristão de suportar a não existência de Deus. Por quê? Afirmar que não há Deus, afirmar que Deus não existe, como os ateus dizem, e como muitos que não dizem, mas vivem como se não existisse, é assinar uma declaração de órfão. É a mesma coisa de você que tem um pai e uma mãe, você, por alguma obra de Satanás, você acreditar que você não tem pai e não tem mãe. Você está dizendo que você é órfão, que não tem ninguém que te ame, que não tem ninguém que se preocupe com você, que não tem ninguém que ore por você, que não tem ninguém que chore por você, que não tem ninguém para estender as mãos ali por você. É dizer que você é órfão, que você é sem ninguém na vida. Olha o que disse Paulo em Gálatas 4:6. Eu vou ler. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Porque sois filhos. E eu só posso ser filho de Deus. Tudo bem, filho? E eu só posso ser filho de Deus se Deus existir. Por isso eu não posso, na vida de um cristão, não concebe a ideia de Deus não existir. Não concebe a ideia de Deus não fazer parte da sua vida. Por quê? É Ele que nos faz ser filhos dele, nos enviando o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo. E assim nós podemos referir a Deus como Pai, meu Pai. Então, como eu posso negar a existência de Deus? Seria meu Pai? Como que você pode negar a existência de Deus? Seria o seu Pai. Se Ele te trouxe até Ele, te concedeu o Espírito Santo de Jesus Cristo, para que você, assim como Cristo, possa dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. A palavra diz que ninguém pode chamar Deus de Pai, senão pelo Espírito de Cristo. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Por isso, um verdadeiro cristão, ele não suporta não ter Deus como seu pai. Logo, ele não suporta a ideia, ainda que fosse verídica, de Deus não existir. Porque Deus é quem completa toda a sua vida. A ideia de Deus não existir é dizer que nós não temos um Redentor, que nós não temos um Salvador dos nossos pecados, um perdoador de nossos pecados, um Salvador de nossas almas. Ouça as palavras de Jó, capítulo 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Não acreditar em Deus é não acreditar em alguém que está ali para nos redimir de nossos pecados, nos redimir de nossas aflições. Quando Jó disse isso, nós temos que entender a circunstância. Jó disse essas palavras no momento em que nenhum ser humano até então, exceto Jesus Cristo na cruz, viveu um momento de abandono, um momento de perda de filhos, de bens, de amigos, de ver uma mulher incentivando ele a amaldiçoar a Deus, o Deus que ele serviu a sua vida inteira. Nessa circunstância, esse homem disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha um motivo para se alegrar. A perda dos seus filhos não lhe tirou a alegria. Teve a tristeza natural de um pai, mas não lhe tirou a alegria de viver. A perda da sua fortuna não lhe tirou a alegria de viver. Não bastante, o diabo contemplando toda aquela alegria em Jó, mesmo tendo feito com que ele perdesse tudo o que o homem preza na vida, família e bens. Não contente ao ver aquele homem com tanta perda, com tanto sofrimento, ainda esboçar um sentimento de alegria, o diabo foi até Deus, olho por olho, dente por dente, o que o homem não dá em troca da sua vida. Então Deus lhe deu permissão para tocar no corpo, e o diabo simplesmente apodreceu aquele homem, como nunca registrado em nenhum outro período da história. Um homem que só estava vivo porque havia um poder, o poder de Deus agindo nele, porque em circunstâncias naturais, aquele homem era um zumbi. O que o diabo fez com ele? Eu não quero sequer um dia ver, nem se Deus falar assim, vou te mostrar como que Jó ficou, eu não quero ver não. Eu não vou suportar ver a imagem dele. Basta-me o que ele disse: o meu Redentor vive. Aquele homem estava expressando um motivo pelo qual ele ainda continha dentro de si a alegria. A alegria dele estava em Deus. O fato de Deus existir era o motivo dele ter esperança de que aquelas situações poderiam mudar. E se não mudasse, o Senhor ainda seria o motivo da sua alegria. Entende isso? O Senhor ainda seria o motivo da sua alegria. O verdadeiro cristão não concebe a ideia de Deus não existir, porque não concebe a ideia de estar sozinho. De estar sozinho neste mundo. Olha o que diz o Senhor em João 16, 32, da segunda parte. O Senhor disse: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Um cristão não concebe a ideia de Deus não existir, porque ele sabe que Deus é o seu Pai e Deus está com ele. E não precisa ver Deus ao redor da sua vida. Jó não viu Deus naqueles momentos terríveis ao redor da sua vida. Pelo contrário, não havia Deus em nenhum lugar das coisas que produzem satisfação na vida de um homem: família, bens e saúde. Jó via Deus de um outro ângulo
que muitos homens até o tempo de hoje são incapazes de ver. Presente nele mesmo, na própria vida dele. O cristão que não consegue ver Deus presente na sua própria vida, ele não tem um motivo para se alegrar em Deus. Ele precisa que Deus lhe proporcione, lhe conceda alguma coisa para que ele tenha satisfação. E a satisfação entorpece a mente e ele tem relapso ou relances de alegria. Mas não é alegria. É prazer e satisfação por alguma coisa adquirida. Quando lhe é tomada, a revolta e a tristeza toma conta de todo o seu ser. O que não aconteceu com Jó. Porque Deus o instruía, Deus o guiava, Deus o aconselhava. A vida de Jó estava debaixo dos olhos do Senhor. Jó não era como o cavalo e como uma mula que não pode ser domado. Jó era o que o Senhor disse em Salmos 32:11. Você é um homem de coração reto. Aliás, foi o que o Senhor disse para o diabo quando falou de Jó. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, e um homem que se desvia de tudo aquilo que é mal. Jó tinha tudo aquilo que o salmista está aqui dizendo. Você que é de coração reto, se alegra em Deus. Então Jó estava se alegrando em Deus porque ele tinha um espírito reto, um coração reto, temente a Deus. Se nós não tivermos um coração temente a Deus, nós não sabemos e jamais saberemos o que é experimentar a alegria em Deus. Nós vamos precisar de algo para nos dar satisfação e que nós vamos chamar de felicidade, mas não é. Só Deus é a verdadeira alegria de um cristão. O que alegra um cristão é estar na presença de Deus. O que disse Davi no Salmo 122, versículo 1? Alegrei-me quando me disseram: Davi, vamos à casa do Senhor? A alegria dele não era a casa de Deus. A alegria dele era o dono da casa, de Deus. Ele tinha prazer de estar na igreja. Obviamente, o templo, o lugar onde Deus era cultuado, no nosso tempo, a igreja. Ele tinha prazer de estar na igreja porque a igreja era a casa de Deus, aonde ele vinha para receber o culto da Assembleia Solene dos seus santos sobre a terra. O motivo pelo qual ele se alegrava, só de um simples convite: ei, vamos à igreja hoje? O coração dele se regozijava, transbordava. Davi conhecia o que era a alegria em Deus. Ele viveu esta alegria em Deus até o último suspiro de sua vida. Ele não concebia a ideia, ainda que possível, ainda se fosse possível, de Deus não existir. Porque se Deus não existisse, ele cultuaria este Deus como se não existisse. Tamanha alegria que a presença de Deus causava na sua alma, no seu coração. A alegria em viver, a alegria em ver o cuidado do Senhor. Filipenses 4:10, olha as palavras de Paulo. Alegrei-me, Paulo dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele está dizendo aonde? Onde é que estava a alegria dele? No Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. A igreja de Filipos tinha um sentimento de cuidado extremo com Paulo, de zelar por ele, de suas necessidades, o que eles pudessem fazer para que Paulo tivesse uma vida mais confortável, para continuar servindo a Deus, afora todas as lutas que ele como pregador, como quaisquer outros pregadores sofrem, emocionais, psicológicas, de acusação, de intriga, de mentira, de revolta, de rebeldia. O que eles podiam fazer é, ora, Paulo, falando para Deus, nós não vamos dar problema para este homem, porque nós somos pessoas de Deus. Então,
Sabemos o que aguarda, o que espera, o que contempla a vida de um servo do Senhor. Nós não vamos ser um peso para ele. Ao contrário, nós vamos ser tementes a Deus, obedientes ao Senhor, e o que pudermos fazer para que ele tenha uma vida mais confortável, nós faremos. Então Paulo disse, olha, eu me alegrei no Senhor de uma forma sobrenatural. Não, sobremaneira, acima do normal. Porque vocês renovaram o cuidado de vocês por mim. O que Paulo está dizendo? Eu reconheço que foi Deus que cuidou de mim através de vocês. Por isso, eu me alegro em Deus. Deus é o motivo da sua alegria. As pessoas estendiam a mão para ele, mas ele via que aquilo só acontecia por causa de Deus. Aquele carinho, aquele zelo, aquele amor, aquele cuidado, aquela entrega, aquela abnegação, para que ele tivesse uma vida um pouco melhor, pelo menos no tempo em que ele estava escrevendo essa carta. E sabe de onde que ele a escreveu? O que eles queriam é que ele não tivesse preocupações além da obra do Senhor. Então, quando Paulo viu que não era a primeira vez que eles faziam isso, eles estavam renovando o cuidado deles com Paulo. Eu posso imaginar Paulo, embora ele não escreveu aqui, com seus olhos lacrimejando de alegria, um coração sem poder explicar tamanha alegria, mas alegria em Deus. Eu vejo esse homem, ao escrever esta carta, interrompendo em algum momento, dobrando os seus joelhos e falando para Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta igreja, obrigado por esses irmãos, obrigado pelo que eles fazem por mim. Louvado seja o teu nome. Eu sou feliz porque o Senhor está na minha vida e o Senhor me torna mais feliz ao ver tanto amor dedicado a mim, quando eu, a nenhum deste amor, sou merecedor. Eu posso imaginar Paulo, porque eu posso me colocar no lugar dele. Eu posso, por um momento, me colocar na condição dele. O motivo da sua alegria é o cuidado de Deus por ele, é a presença de Deus na vida dele. E vamos falar de Paulo na seguinte condição. Paulo foi o discípulo no seu tempo que mais padeceu necessidade por causa da obra. Tanto que em uma de suas cartas ele escreve, falando que passou fome, nudez, muitas vezes. Isso nunca lhe tirou a alegria. Isso nunca lhe tirou o regozijo na alma, porque não era a comida, não era a roupa, não era o pão, não eram as coisas materiais que lhe proporcionavam a alegria, mas sim a alegria dele de estar em Deus. A alegria dele vinha de Deus. Um verdadeiro cristão, a sua alegria vem de Deus. De onde é que vem a sua alegria? Quando tudo está bem na sua casa, você é feliz? Não, você tem satisfação. Porque nenhum homem tem uma alegria completa se Deus não for o motivo dessa alegria. Sua própria presença, sua própria existência na vida desse cristão. Enquanto Jesus não for o motivo da alegria de um cristão, vou trocar. Enquanto Jesus não for o motivo da alegria na vida de um homem, porque o cristão, eu pressuponho que tem alegria em Deus. Na vida de um homem, este homem vai viver a vida inteira procurando uma razão para sorrir, não sabendo que apenas uma é necessária: a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem de Deus. Só essa é necessária. O ímpio tem um pensamento diferente. Para o ímpio, melhor fora que Deus nunca tivesse existido. Para o ímpio, para o incrédulo, para um pecador, melhor fora que Deus nunca tivesse existido. Sabe por quê? Porque para o ímpio, se Deus não existe, então não haveria culpa de pecado e nem condenação. Olha as palavras de Jesus em João capítulo 15. Quero ler com você.
Evangelho de João, capítulo 15. Olhe as palavras do Senhor Jesus, nos versículos 21 e 22. O Senhor diz assim: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram, falando dos pecadores, não conheceram aquele que me enviou. Versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Entenderam isso? Sim ou não? Sim ou não? O que o Senhor está falando? Você entendeu aí muito bem. Para esse tipo de homem, para essas pessoas, melhor é que Jesus e o próprio Deus não existissem. Porque se Jesus não tivesse vindo e falado sobre os seus pecados eles não teriam. Mas porque ele veio, porque ele falou, agora o homem não tem desculpa do seu pecado. Por isso que é mais fácil para um ateu não acreditar em Deus, porque sem Deus no seu coração, ele não tem ninguém para poder acusar dos seus pecados. Não tem ninguém para dizer você está errado. Você vai ser condenado se continuar nesse caminho. Por isso que o mundo resiste à ideia de que Deus existe. E os que acreditam em Deus preferem ver apenas o lado do amor de Deus. O mundo rejeita a ideia de Deus existir, porque Deus condena tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é errado, Deus condena. E a única forma de eu não ser acusado é eu dizendo, Deus não existe. Então, de certa forma, aquela pessoa, ela fica com uma falsa paz no seu coração, porque não há acusação. Mas o Senhor já disse o que é pecado, independentemente se o homem acredita ou não nele. Por isso ele falou, não há desculpa para o homem. Porque a Bíblia diz o que é pecado, a Bíblia diz o que é errado, a Bíblia diz o que tem que ser mudado, a Bíblia diz o que você tem que deixar de ser. Ah, mas eu não acredito em Deus. Não importa, pior ainda. Porque além de ser condenado pelo pecado, será condenado pela falta de crença em Deus. O que é ainda pior. O ímpio, ele resiste a tudo isso. E aqueles que acreditam em Deus, mas só olham o amor de Deus, é como se Deus estivesse morto. Porque Deus fala contra os seus pecados, Deus fala contra as suas condutas pecaminosas. Por que pecaminosa? Porque tudo aquilo que não é do agrado de Deus é pecado. É pecado. Então Deus fala da conduta, Deus fala do modo de agir, Deus fala do que é feito ou do que não é feito, e a pessoa só olha que Deus a ama, que ela está justificada em Cristo. E o que ela vai fazendo? Ela vai negligenciando, ela vai rejeitando toda a correção que vem do Senhor, toda a sua instrução. O que Deus fala dela? No Salmo 32, você é um cavalo, você é uma mula. Você não pode ser guiado. Você é como um animal, só colocando um cabresto em você para você obedecer. Só que o Espírito Santo não faz isso com ninguém. Ou o coração da pessoa muda para Deus, ou Deus não lhe concede a graça de ter um coração capaz de ser transformado. Logo, essa pessoa não terá Deus como alegria. Deus para ela não existe. O ímpio não quer reconhecer a sua justiça. Por quê? Porque reconhecer a justiça de Deus é reconhecer que Deus existe. E reconhecer ambos os casos é se colocar na condição de condenado. Por isso que lá em João, o Senhor diz, não tem desculpa do seu pecado. Você não tem desculpa do seu pecado. Se não existe Deus, então não existe castigo para o pecado. Se não existe Deus, então eu mesmo sou o autor da minha alegria e felicidade.
Se não existe Deus, eu sou o meu próprio instrutor e conselheiro. Se não existe Deus, eu tomo conta da minha própria vida. Eu decido sobre minha própria vida. Esta fala é de uma pessoa que rejeita a instrução de Deus. Porque o verdadeiro cristão, ele não decide sua própria vida. Porque ele sabe que é Deus quem faz isto. É Deus quem decide sobre a minha vida. É o Deus que me mostra na palavra o que eu tenho que fazer. É Deus que me aconselha, me orienta através de uma pregação e fala no meu espírito. Não é o homem. Eu sou dono da minha própria vida. Quem fala isto é uma pessoa que não acredita em Deus. Eu não sou o dono da minha própria vida. A palavra diz que nós somos dele. Então como que agora eu sou meu? A palavra diz que nós somos dele, propriedade exclusiva de Deus. Somos dele. Então como é que agora eu vou chegar e dizer, eu sou dono da minha própria vida? Nem quando eu era incrédulo, eu era dono dela. Muito mais agora, sendo conhecido por Deus. Entende? Então nós devemos entender que devemos nos alegrar porque Deus nos amou e porque Deus nos livrou de todos os nossos temores. 2 versículos para comprovar o que eu escrevi aqui. A minha alegria em Deus, ela existe porque eu sei que Deus me ama. Me amou e me ama. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe um amor no coração de um cristão para com Deus. Primeiro, porque Deus existe na sua vida. Segundo, porque esse cristão reconheceu que esse amor só é possível porque Deus o amou primeiro. Então eu tenho motivo para me alegrar. Porque Deus me amou quando eu o odiava por minhas ações. Deus me livrou dos meus temores. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. É a presença de Deus. É a alegria de ter Deus na vida que produz estas coisas. Agora, eu quero falar aqui, quero ler com você uma declaração, um trecho dela está aqui, de Abacuque, capítulo 3. Eu quero ler a declaração, para mim, eu dei o nome, a maior declaração de alegria de um cristão, que realmente sabe que a sua alegria é o Senhor. Então, Abacuque escreveu, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. No Senhor. Exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, isto para mim é a maior declaração de alegria de um homem em Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o meu campo não dê fruto, ainda que os meus filhos morram, ainda que eu perca os meus pais, ainda que eu perca o meu trabalho, ainda que eu perca a minha própria saúde, todavia eu vou me alegrar no Senhor. O que está dizendo? A minha alegria não está nas circunstâncias que estão no entorno da minha vida. A minha alegria é o Senhor. Se eu tenho, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu estou mais feliz ainda, porque me torno ainda mais dependente de Deus. Isto é a maior declaração para mim
que há na Bíblia, que é alguém que está dizendo: eu posso perder tudo, mas o Senhor jamais perderei, porque Ele é o motivo da minha alegria, Ele é a minha fortaleza. O cristão que chega a esse ponto, ele compreendeu o que é alegria em Deus. Só o cristão que chegou a esse ponto, a esse nível de Abacuque, entende o que é alegria em Deus. Por quê? Porque a alegria do cristão existe porque Deus existe. Apenas por isso, isto é o único motivo. Um verdadeiro cristão não é alegre porque Deus lhe abriu portas de emprego. Não é alegre porque lhe deu filhos. Não é alegre porque lhe deu netos. Não é alegre porque lhe deu esposa, uma boa esposa, um bom marido. Não é alegre porque foi bem sucedido na vida profissional. Não é alegre porque mora muito bem, num bairro muito bom, num bairro bacana. Esse homem é alegre porque a presença de Deus existe na sua vida. E lamentavelmente a presença de Deus é insuficiente para muito cristão. A presença do Senhor é insuficiente para produzir alegria na vida de muitos cristãos. Sabe por quê? Porque ainda não conheceram o Deus da Bíblia. Só ouviram falar dele. Não conheceram ao Deus da Bíblia. Eu compartilhei hoje, na rede social da Apacentar de Deus, um trecho de uma fala de Charles Spurgeon, que diz: a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. Só trocaria e ainda assim se sentir feliz. Eu só trocaria o final. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um homem. A pior coisa é ele pecar e se sentir feliz. Como se Deus não estivesse vendo isso. E sabe o que é mais triste? Essa falsa felicidade o afasta ainda mais de Deus. Porque enquanto ele se vê feliz pecando contra Deus, ele jamais vai entender que precisa se aproximar dele com arrependimento para receber sua presença. Esse homem vai viver morto diante do Senhor. Igreja, tenha o Senhor como motivo da sua alegria. Mais nada. Absolutamente mais nada. E se Deus for suficiente para você ser uma pessoa alegre, então tudo o que agrada a Deus te agrada também. Tudo o que Deus quer, você quer também. Porque se Ele é o motivo da minha alegria, eu não posso lhe dar motivo de tristeza contra mim. Se Deus é o motivo da minha alegria, como que eu vou entristecê-lo? Como que eu vou levar indignação ao seu coração? Já basta minhas fraquezas e pecados que comumente cometemos. Mas eu não vou dar a Deus motivo para se entristecer comigo por minhas ações, desobediência, negligência. Alegrai-vos no Senhor, diz o salmista, vós de coração reto, alegrai-vos no Senhor. Então, Abacuque 3, 17 ao 19, é a mais exata, na minha humilde opinião, a mais exata expressão de alegria de um homem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam seu mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, vou acrescentar, e eu não tenha filhos, não tenha pai, não tenha mãe, não tenha marido ou esposa, não tenha amigos, ainda que todos me abandonem, ainda que eu esteja só, ainda que eu me sinta isolado, ainda como disse Paulo, ainda que me vejam como a escória do mundo, todavia eu me alegro no Senhor. Eu me alegro em
Deus. Eu me alegro no Deus que me redimiu, no Deus que me salvou, no Deus que me perdoou pelos meus pecados e que ainda me perdoa por tantos erros que cometo. A minha alegria está no Senhor. Ele é a fonte de toda a alegria para aqueles que são retos de coração. Diga graças ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.